Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer a mais nova pesquisa que saiu em São Paulo, testando ali cenários pro governo, vários cenários, com Tarcísio, sem Tarcísio, e também pro Senado, com Eduardo Bolsonaro, Haddad, Alckmin. São muitos nomes, eu vou trazer esses números aqui, claro, algumas reflexões e também trazer uma notícia sobre o cenário nacional, né, para a disputa para a presidência. A direita, centro-direita está se movimentando, vai lançar aí alguns poucos nomes ou muitos nomes, então vou trazer atualizações sobre isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então, a pesquisa aqui foi feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, que ouviu 1.700 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 1 e 4 de maio. Tem uma margem de erro de 2,4 pontos para mais ou para menos. E quem lidera o cenário 1 é Tarcísio, atual governador, com 42,1%. Em segundo lugar, mas vejam só, com a metade dos votos, Geraldo Alckmin, ex-governador e atual vice-presidente, com 21,1%. Em terceiro, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, com 9,4%. Duvido que ela seja candidata, até porque se ela for e perder, fica sem mandato. Então, acho mais seguro para a Érica tentar se reeleger deputada federal e com certeza ela será reeleita. Em quarto lugar, o ministro da Saúde do PT, Alexandre Padilha. É o que tem chamado a atenção, como que o PT tem se enfraquecido em vários estados, e aqui o candidato petista em quarto com 5,5%. Rodrigo Manga, que é o prefeito de Sorocaba, aparece com 4,8%, Paulo Serra com 4%, Felipe Sabará 0,8%. E tem aqui 4,1% de indeciso e 8,2% de nenhum, branco e nulo. No cenário 2, aí eles tiraram o Alckmin e colocaram o Márcio França, que também é ministro do governo Lula e do mesmo partido do Alckmin. E aí ficou melhor ainda para o Tarcísio, vai para 46,5%. Em segundo, o Márcio França com 11,9%. Vejam só, o Tarcísio tem 4 vezes mais do que o segundo colocado. Érica Hilton praticamente mantém o que ela tinha antes, com 9,7%. Alexandre Padilha, 7,1%. Rodrigo Manga, 5,4%, Paulo Serra, 4,7%, Felipe Sabará, 0,8%. E o Tarcísio, se ele for disputar a presidência, aí a disputa fica mais apertada lá em São Paulo. E começaram a fazer aqui alguns cenários. Por exemplo, com Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, está no seu segundo mandato. Então, muitos apostam que se o Tarcísio disputar a presidência, o Nunes pode tentar o governo com o apoio do Tarcísio. O Nunes lidera com 29,5% e o Márcio França vem em segundo com 16,2%, Érica Hilton com 10,1%, Rodrigo Manga 8,7%, Alexandre Padilha 7,6%, Paulo Serra 5,5%, Felipe Sabará 1,8%. Então, pessoal, aqui a realidade é que mesmo sem o Tarcísio, o Nunes tem uma vantagem grande para o Márcio França. É claro, começando as eleições, muita coisa pode acontecer, quem vai ser o vice, tempo de televisão, apoio do presidente Lula, apoio do ex-presidente Bolsonaro, tudo isso dá uma mexida aqui no cenário, sim. Aí a Érica Hilton, por exemplo, abre mão da candidatura, vai apoiar quem? Márcio França ou não? Vai insistir com outro candidato do PSOL? O Padilha, não sendo candidato, apoiaria Márcio França? Então, isso aqui mexe, né? O eleitor desse vai para aquele, mas mesmo assim, o Ricardo Nunes bem colocado aqui. Agora, sem o Ricardo Nunes, aí quem lidera é o Márcio França, porém com 20,6%, um percentual baixo, considerando aqui um cenário sem nomes conhecidos aí. O Márcio França 20,6%, Rodrigo Manga vai para segundo com 11,7%, Érica Hilton em terceiro com 10,7%, Alexandre Padilha 8,7%, o Kassab, testado aqui, 6,7%, ele é um braço direito aí do Tarcísio, né? Paulo Serra 6,6%, Felipe Sabará 2,3%. Vejam só que nesse cenário o percentual de nenhum, branco e nulo é 25%. É claro que esse eleitor, ele fala isso porque não tem nenhum nome que de imediato agrada. Mas dependendo dos apoios das costuras, ele, claro, vai votar em alguém dentro da lista. Cenário 5, aí colocaram Felício Ramu, que é o vice do Tarcísio. Mas quem lidera é o Márcio França, com 21,8%.
o Rodrigo Manga 11,6%, Érica Hilton 10,8%, Padilha 9,2%, Paulo Serra 7,1%, Felício Ramu, que é o vice-governador, 4%, Felipe Sabará 2,3%, nenhum branco nulo 25%, indecisos 8,1%. Também não mudou tanta coisa assim. E no cenário 6, você tem o Márcio França 21,8%, o Manga 11,4%, Érica Hilton 10,6%, Padilha 9,1%, Paulo Serra 7%, André do Prado 4,6%, Felipe Sabará 2,5%, o Rodrigo Manga, só para quem não sabe, é o prefeito, como eu disse, tiktoker de Sorocaba, e foi alvo de uma operação da Polícia Federal há algumas semanas aí com suspeitas de desvios de corrupção e tudo mais, mas suspeitas, vamos deixar claro aqui, está sendo investigado ainda lá. Agora, para o Senado, nós temos aqui 2 cenários. O Eduardo Bolsonaro lidera ambos. O primeiro com 36,5%, em segundo vem o Haddad, ministro da Fazenda do PT, 32,3%. Dá para dizer, inclusive, por conta da margem de erro, que eles estão empatados tecnicamente em primeiro. Em terceiro vem o Derrit, que é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com 23,3%. Ricardo Salles, do Partido Novo, 13,6%. Luiz Marinho, do PT, com 10,7%. Mara Gabrilli, que é senador atualmente, do PSD, 10,4%. Renata Abreu, do Podemos, 6,7%. Cezinha de Madureira, aliado aqui do Malafaia, 3,7%. O Giordano, que também é senador, ele era suplente do Major Olímpio, que faleceu de Covid, o Giordano assumiu, mas está aqui com 1,1%, duvido que vai tentar a reeleição. No cenário 2, tiraram o Haddad e colocaram o Alckmin. O Eduardo Bolsonaro mantém 36,5%. E o Alckmin fica um pouco melhor do que o Haddad, 34,6%. Para o Alckmin, então, empate também dentro da margem de erro aqui com o Eduardo. O Derrit praticamente não muda, 23,6%. Os outros mantêm quase a mesma coisa. O Salles, 14,4%. Luiz Marinho, 11,8%. Mara Gabrilli, 10,8%. Renata Abreu, 7,6%. Cezinha de Madureira 3,6%, Giordano 1,2%, então o cenário 1 e 2 praticamente igual, a diferença é que tira o Haddad, coloca o Alckmin melhora um pouco, mas os demais se mantêm aí oscilando dentro da margem de erro. E esse cenário meio que mostra para a direita bolsonarista que não é tão fácil assim eles elegerem 2 nomes bolsonaristas no estado. Claro que tem o Derrit, que está em terceiro. E fica a dúvida, o Haddad vai disputar o Senado, não vai disputar, ele vai ser o nome do PT para tentar a presidência caso o Lula não possa disputar, o Alckmin continuará como vice do Lula ou vai tentar a presidência, também especulam isso, tenta o governo, então está tudo em aberto, não tem nada definido, mas de todo jeito tem uma boa pesquisa para o Haddad e para o Alckmin por colocá-los aqui em segundo lugar nessa disputa pro Senado. E é importante saber a estratégia correta para não tentar algo meio que é impossível, tipo governo do estado. O Tarcísio só não será reeleito se não disputar. Infelizmente, digo isso aqui sem nenhuma satisfação, mas é a realidade em que ele está muito bem nas pesquisas, então talvez é melhor você recuar o Alckmin, por exemplo, para disputar um Senado do que o Alckmin tentar um governo e perder. Então é importante pensar nessa estratégia, certamente pensarão. Pessoal, e nós temos vários governadores no seu segundo mandato que não podem disputar uma reeleição e são colocados como pré-candidatos à presidência. É o caso do Caiado, governador de Goiás, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior do Paraná e Romeu Zema de Minas Gerais. E aí tem a questão do Bolsonaro, que não pode ser candidato porque está inelegível, mas ele vai manter o teatro, fingindo que é candidato sem poder ser, tipo o PT fez com o Lula em 2018. Independente, você está comparando, não, as condenações não, a questão é a estratégia política para tentar transferir votos para o seu ungido. O PT tentou em 2018 com Haddad, deu ruim, como muitos avisaram que daria. Mas a estratégia às vezes esquece, qual que é o destino do país, vamos pensar aqui na estratégia para o partido ou para a figura, no caso antes Lula, agora Bolsonaro. Então, Bolsonaro está pouco se lixando para país, para projeto. Ele quer manter a narrativa de que ele é inocente, que vai tentar até o final e tal. No final o TSE vai falar que ele não pode ser candidato e vai apoiar quem? Muitos apontam que dificilmente será alguém fora da família. Então a tendência é que seja a Michele, o Flávio, Eduardo, esses aí são cogitados. Mas esses governadores que eu falei antes mantêm uma certa esperança de que algum possa receber o apoio de Bolsonaro, o que não é tão simples e não é tão fácil. E a estratégia deles, então,
por enquanto, é manter várias candidaturas, é o que vai dizer que é uma matéria, e cada um luta pelo seu espaço, mas sem ataques mútuos, né, se respeitando. Aqui vai dizer até a matéria que o Caiado andou fazendo acenos aos colegas, enquanto Eduardo Leite, diz a matéria, Zema e Ratinho Júnior e outros nomes vistos como presidenciáveis já falam abertamente em uma aliança na reta final da escolha de candidatos. Então, aqui fala que essa movimentação inclui a participação em eventos e defesas de pautas bolsonaristas no Congresso. O Caiado chegou a falar aqui, inclusive, que o ideal é manter várias candidaturas e que, se for o caso, no segundo turno, um apoia o outro. Então, não sei se eles vão ter realmente coragem de manter 4, 5 candidaturas, ou é o que eu acho que vai acontecer, se eles vão tentar se unir. Não sei se os 4, talvez o Caiado tente uma aliança com algum outro, ele lança candidatura e nós tenhamos tipo Zema disputando também. Mas 4 nomes aqui de governadores eu acho difícil, talvez 2. Ou afunilando aqui no único próprio nome, disputando contra o candidato ungido, digamos assim, do Bolsonaro, aí um outro nome que seria o Lula ou o ungido pelo Lula, e a questão toda é como é que o Ciro Gomes vai se movimentar nesse cenário, e aumenta a especulação de que o Ciro pode sim ser candidato em 2026. De todo jeito, por enquanto, estamos aí há 1 ano e 5 meses das eleições, a temperatura começa a subir, mas definição mesmo só bem para frente lá. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.